Meus irmãos, que o nosso Deus bendito, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, continue a nos apacentar, a nos guardar, a nos abençoar, a estender suas mãos sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez com a sua palavra nessa noite para a nossa edificação. Vamos voltar ao Salmo 23 e olharmos agora para os versos 3, 4 e 5. Tá certo? Vamos lá então? Assim diz a palavra do Senhor. Salmo 23, verso 4, 5 e 6. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Muito bem. Vimos pela manhã que o Supremo Pastor alimenta e conduz nossa família a um ambiente calmo. Vimos isso no versículo 2. Também vimos que o Supremo Pastor dispensa refrigério e guia nossa família. Vimos isso no versículo 3. O Senhor apacenta a nossa família. Esse é o nosso foco central nessa mensagem, em termos uma boa compreensão daquele que apacenta nossa família. O Supremo Pastor deste Salmo é Ele mesmo. É Ele que apacenta nossa casa, nosso lar, nossos filhos, e este é o desejo do seu coração, e esse deve ser também o desejo do meu e do seu coração, que Ele nos apacente sempre para o louvor da sua glória. Veremos agora então em terceiro lugar, dando continuação. O Senhor está presente para defender e consolar suas ovelhas. Semelhantemente, Ele também faz a nossa família. Nós devemos sentir realmente a presença do Senhor, defender e consolar a nossa família. Meus amados, passar pelo vale da sombra da morte tem sido uma experiência de muitas famílias, mas nem todas desfrutam da presença do Senhor. É o que nos mostra o versículo 4, onde nós lemos novamente que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Este tem sido um privilégio de poucos e não de todos e não de muitos. Por isso, quando pensamos que passar pelo vale da sombra da morte tem sido uma experiência de muitas famílias, mas nem todas desfrutam verdadeiramente da presença deste sumo pastor. Porque o Salmo nos revela que Ele está presente, que Ele está conosco nas experiências da vida e nos momentos difíceis em que todos nós passamos, em que todos nós experimentamos. Tanto a sua família como a minha família. Mas nós temos uma certeza aqui absoluta deste Salmo, que ainda que passamos pelo vale de experiências amargas, difíceis, dolorosas, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas perdas e etc., nós temos uma certeza cabal neste versículo. O versículo não apenas revela dizendo que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que são as experiências difíceis em que a sua família e a minha família pode estar passando. É bem verdade que eu estou fazendo essas aplicações olhando para esse salmo. Mas nós podemos, claro, aplicar nesse sentido de momentos difíceis, de momentos angustiosos, de momentos realmente que podemos até mesmo entrar em desespero pelas situações difíceis e que fogem ao nosso controle. Nós temos uma palavra neste salmo que diz respeito àquilo que o Supremo Pastor faz conosco quando Ele está presente. E quando Ele está presente, nós vamos descansar nas verdades destas palavras que diz, literalmente, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
Eis aqui a certeza absoluta de se sentir amparado pelo Supremo Pastor. E são poucas famílias que desfrutam dessa grande verdade. São poucas famílias que podem dizer, porque tu estás comigo nas experiências amargas, não temerei mal algum. Isto, irmão, revela para nós uma absoluta certeza de sentir amparado, de sentir amparo ou se sentir amparado pelo Supremo Pastor. A nossa família deve descansar nessas verdades, deve crer nessas verdades, deve olhar para essas verdades e elas devem ressaltar dentro de nós como algo de uma promessa oriunda da parte de Deus, em que o Senhor realmente é aquele que cuida de nós, Ele é aquele que nos apacenta com seus cuidados graciosos, maravilhosos. Por isso não devemos temer, irmãos, as experiências do dia a dia, as experiências difíceis que estar no lar de muitas famílias, mas com a certeza de que não estamos só, porque tu estás comigo. Meus amados, bem-aventurada a família que coloca a sua confiança no Senhor, mesmo no vale da sombra da morte. É uma família feliz, é uma família alegre, é uma família contente, é uma família que desfruta da alegria do Senhor, porque ela tem colocado a sua confiança, a sua esperança, a sua fé, a sua convicção, ou as suas convicções, as suas certezas, de que o Senhor, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo nos momentos difíceis, o Senhor está presente. Porque Ele é o nosso supremo pastor, Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, olhando para a pessoa do Senhor Jesus. Então não vamos temer de forma alguma, porque sabemos que Ele está conosco mesmo no vale da sombra da morte. A parte final do versículo termina dizendo: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Fala de defesa, consolo, conduzir. O Senhor é quem defende, consola e conduz a nossa família. E esta é uma grande verdade: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Nos traz essa verdade de defesa, de consolo e de condução. E isso o Senhor faz com a nossa casa. Isso Ele faz com o nosso lar. Isso Ele faz com a nossa família. Porque ambos estão falando de proteção, ambos estão falando de consolo, tanto o bordão e o cajado. É o Senhor que conduz, é o Senhor que está realmente adiante de nós. É Ele que está realmente amparando, sustentando o meu lar, o seu lar, a nossa casa, a nossa família, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua presença nítida, com todas as provisões que Ele mesmo dispensa sobre o nosso lar. Olhando para o versículo 5, nós lemos o seguinte: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O Senhor dá livramento e vitória às suas ovelhas, em face dos opositores. Assim também Ele faz a nossa família. Esta é uma grande verdade, meus amados, em que nós devemos nos amparar, estarmos ancorados nessa verdade. O Senhor dá livramento e vitória às suas ovelhas em face dos opositores. E aí nós afirmamos seguradamente que assim também Ele faz a nossa família. Isto é fato, isto é verdade. Nós desfrutamos do livramento do Senhor, nós desfrutamos da vitória que o Senhor conduz ao nosso lar, à nossa família. Livramento e vitória contra toda oposição à nossa família vem do Supremo Pastor. É Ele que nos dá o livramento contra todos os opositores, é Ele que nos traz vitória contra todos os opositores à nossa família. Ele faz isso de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. E somente Ele pode fazer isso.
E Ele faz isso, Ele dispensa sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, esses cuidados maravilhosos. Então, os opositores à nossa família podem se levantar, pode estar presente, pode estar à nossa volta como um adversário, mas nós temos livramento e vitória da parte do Supremo Pastor, porque é Ele que está cuidando do nosso lar, é Ele que está atento a nos pastorear, a dispensar sobre nós o seu pastoreio continuamente. O cálice da nossa família transborda, não de vinho, mas da alegria do Senhor, que é a nossa força. Esta é a grande verdade que nós devemos, irmãos, estarmos realmente confiando, se alegrando, se apoiando nessas verdades, que o cálice da nossa família transborda sim, mas não de vinho, mas da alegria do Senhor, que é a nossa força, para estarmos sãos, em percebermos a bondade de Deus, para sabermos e entendermos como Deus realmente tem cuidado da nossa casa, do nosso lar, como Ele tem nos amparado, como Ele tem nos sustentado com a sua destra fiel. Ele é a nossa alegria, e sendo Ele a nossa alegria, Ele é a nossa força, e a força do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, para que nós possamos prosseguir. Quando lemos então no versículo, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda, isso fala de livramento, isso fala de vitória, isso fala em que o Senhor está presente para nos preservar, para cuidar de nós, para nos conduzir realmente a um lugar seguro na sua presença. Assim o Senhor faz com o nosso lar, assim o Senhor faz com a nossa casa, assim o Senhor faz com a nossa família. Bendito seja o Senhor, porque Ele dispensa essas provisões de cuidado, de zelo sobre a nossa casa. E devemos louvar o Senhor por esta grande verdade. Meus amados, não é de forma alguma pela força do nosso braço que daremos livramento à nossa família. Não é mesmo. Mas pela presença protetora e poderosa do nosso Supremo Pastor, o Deus eterno, o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter, meus amados, isso muito bem esclarecido em nossa mente e muito bem assentado em nossos corações. Não é de forma alguma, meus amados, pela força do nosso braço que vamos dar livramento à nossa família mediante perseguições, mediante opositores que possam se levantar contra nós, para nos tirar a paz, a alegria, o conforto, o consolo e o relacionamento e a comunhão com Deus. Mas é pela presença protetora, presença real, presença verdadeira, a mesma presença que está no vale da sombra da morte, é a mesma presença que está para poder nos conduzir a um triunfo, a uma vitória em relação aos nossos opositores. Ele está presente, nos protegendo com o seu poder. O nosso Supremo Pastor está presente para nos defender, está presente para cuidar de nós. Nos alegramos com essas verdades. E com essas verdades nós devemos louvar o Senhor, porque o seu cuidado é real, a sua proteção é real, o seu livramento é real, as conquistas de vitória sobre as nossas vidas, sobre a nossa família é real. Porque Ele cuida de nós, Ele nos pastoreia bem de perto. E assim louvamos o seu nome. Versículo 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Supremo Pastor dispensa dia após dia da sua bondade e misericórdia. Isto é muito relevante. Da mesma forma, Ele o faz à nossa família. E nós devemos, irmãos, mais uma vez, estarmos nos alegrando no Senhor por essa verdade. Nos regozijando no Senhor por essa tão grande verdade para o nosso coração.
De fato, nossa família tem experimentado todos os dias bondade e misericórdia do Supremo Pastor. Todos os dias, ininterruptos, tanto a sua família como a minha, nós temos desfrutado sim, experimentado sim, no que diz respeito à bondade e à misericórdia do nosso Supremo Pastor. Todos os dias Ele dispensa da sua bondade no nosso lar, da sua misericórdia no nosso lar, o que nos mantém firmes, inabaláveis, de pé, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, olhando para aquele que nos apacenta e que tem cuidado de nós. A bondade de Deus é constante, meus amados, no nosso lar, e precisamos experimentá-la e precisamos vivenciá-la dia após dia na nossa casa. A sua misericórdia está sobre o nosso lar. Misericórdia que traz restauração, misericórdia que traz para nós regozijo, que traz para nós uma perspectiva de uma consciência e de uma verdade de que o Senhor se faz presente. Ele é o Supremo Pastor que cuida da nossa família. O Senhor tem sido bondoso e misericordioso com nossa família desde tempos remotos. O Senhor sempre cuidou de nós. O Senhor sempre dispensou sobre nós bondade e misericórdia, nos preservando para que um dia realmente pudéssemos conhecê-lo pela fé, por meio da sua palavra, por meio do Senhor Jesus Cristo. Uma grande bênção para nosso lar. Então, mesmo de tempos remotos, meus amados, o Senhor dispensou sobre nós o cuidado da sua bondade, o cuidado da sua misericórdia, nos preservando para Ele mesmo, para um futuro próximo, em que nós nos achegamos a Ele e assim depositamos nossa fé centralizada na pessoa do seu Filho, na pessoa do Senhor Jesus, o Senhor do nosso lar, o Supremo Pastor do nosso lar e da nossa casa. Quando olhamos para a parte final do versículo 6, nós deparamos esta verdade que diz: e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esta palavra e essas últimas expressões do versículo 6 fala do desejo de estar e prestar culto ao Senhor na sua casa ou de estar na eternidade com Ele. Essas últimas palavras nos fazem refletir sobre isso mesmo, no que diz respeito ao desejo da nossa alma, ao anelo da nossa alma, ao desejo do nosso coração de estar e prestar culto ao Senhor na sua casa, ou então de irmos além, de estar com Ele na eternidade. Isso diz respeito do desejo de nós partirmos e estarmos com o Senhor. Que a nossa família deseje ardentemente estar e prestar culto ao Senhor na sua casa, quando tivermos a oportunidade para isso. Enquanto não tivermos, a nossa casa será o lugar de culto, de louvor, de adoração, de glorificação e de bendizer o Senhor. E desejarmos a estarmos com Ele na eternidade. É isso que o salmista Davi nos faz refletir e pensar. E é isso que eu aplico para nós nessa noite. Para pensarmos na eternidade. Para pensarmos na casa de Deus. E com a nossa família continuarmos, meus amados, louvando, bendizendo, exaltando o nosso Supremo Pastor que tem cuidado de nós. O Salmo 23, para concluirmos aqui a nossa reflexão, o versículo 1 diz assim, na Septuaginta, uma tradução muito preciosa: o Senhor me apacenta e nada me falta. Realmente o Senhor é quem nos apacenta. E se Ele nos apacenta, tudo que lemos dos versos 2, 3, 4, 5 e 6, nos mostra todas as provisões daquele que nos apacenta. O Senhor nos apacenta e nada me falta. A palavra está no tempo presente. E nada me falta. Nem diz nada me faltará. Nada me falta. Absolutamente nada. Não falta a presença protetora. Não falta a presença do Senhor que tudo provê para a nossa família. Meus amados, nada falta à família que é apacentada pelo Supremo Pastor. Não falta descanso.
nem refrigério, nem direção, nem companhia, nem consolação, nem sustento, nem alegria, nem bondade, nem misericórdia, nem proteção, nem livramento. Não nos falta absolutamente nada, porque Ele é o nosso pastor e é Ele mesmo que nos apacenta. Que o Senhor continue a apacentar a sua família, a minha família, segundo a verdade da sua palavra, e que nós creiamos neste salmo, na veracidade do mesmo, em que nos revela um supremo pastor, como o salmista traz aqui nesse texto. E que nós possamos nos alegrar e descansarmos nessa verdade, e que nosso lar esteja sendo apacentado, cuidado, suprido por esse supremo pastor. E que nós possamos, irmãos, a cada dia adorarmos o Senhor Jesus, aquele que é o nosso pastor e que deu a sua vida pelas ovelhas. Que nós possamos honrá-lo nesse tempo presente e que a nossa família esteja sempre à sua presença, sempre diante dele para considerar a sua palavra, para considerar o seu pastoreio. Que Deus nos abençoe com essas palavras e guarde, abençoe e proteja a nossa família para o louvor da sua glória. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela tua palavra ao nosso coração. Firme, sustente e fortaleça a nossa família sobre teus cuidados. Dependemos do Senhor, Deus, para sermos realmente, ó Deus, pastoreado no Senhor, no sentido de que nosso coração almeja e deseje sempre, ó Deus, o teu pastoreio, pela tua palavra, pela tua verdade, para o louvor da tua glória. Nos guarde, Senhor, no decorrer dessa semana e nos dê da tua bênção, nos dê da tua direção. Continue a nos apacentar. Nossa família depende do teu pastoreio. Por isso, Senhor, se presente em nosso lar, em nossa casa, para cuidar, para zelar, para prover, ó Deus, e trazer provisões necessárias, tanto físicas como espirituais, para o louvor da tua glória. Abençoe nosso lar, abençoe nossa família, para o louvor da tua glória. Essa é a minha oração, louvor e gratidão, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Tenham todos uma excelente semana. Deus assim nos abençoe, na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Um abraço a todos e até breve, pela graça de Deus.